extraordinária. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluias. Vamos à palavra? Amém? A tradução BV de Romanos 8:37 diz o seguinte, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, mas apesar de tudo isso. Outra tradução diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que é este apesar de tudo isso? Esse apesar de tudo isso foi exatamente as dificuldades, as adversidades, os naufrágios, as prisões. Paulo foi preso junto com Silas. Paulo foi perseguido. Paulo foi envergonhado em praça pública. Paulo, em dado momento, naufragou no navio que estava indo para Roma e naufragou em Malta. Paulo enfrentou inúmeras situações e no final da sua vida ele diz, apesar de tudo isso que eu passei, que nós passamos, Paulo diz, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo que nos amou ao ponto de morrer por nós. Levante a sua mão direita para o alto e declare com força, acorde e declare profetizando. Declare com força, diga eu e minha casa, diga eu e a minha família, diga teremos, vamos usar o mesmo termo, uma vitória esmagadora. Diga outra vez, uma vitória esmagadora por meio de Cristo Jesus. Amém? Outra tradução diz, somos mais do que vencedores. Agora, vamos lá para 2 Coríntios, segunda carta do mesmo Paulo, a igreja de Coríntio. 2 Coríntios 4:8. Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu vou continuar. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, podemos sim viver momentos de abatimentos, podemos sim, e isso não significa não ser crente, não ser salvo, não ser temente a Deus. O nosso evangelho não é um evangelho só triunfalista. Nós vivemos situações na vida contrárias, vivemos lutos, vivemos enfermidades, vivemos perseguições, vivemos circunstâncias e situações difíceis. Mas a Bíblia diz aqui que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Angustiados, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Hoje eu começo uma série aqui no domingo que antecede a nossa Páscoa, intitulada Mais do que Vencedores. E essa série vem a nós com uma palavra bondosa para nos tirar de uma caminhada cabisbaixa, de uma caminhada em ansiedade, de uma caminhada em medo, em preocupação, em frustração. Eu quero te animar através da palavra para que nós vivamos a vida que nos é dada em Cristo Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição. Haveria alguma coisa mais vilã do que a morte? O que há de pior do que a morte? Nada. A morte é a mais vilã de todas. Só que o Cristo que nós servimos, ele venceu a morte.
E se nós vencemos, se nós somos discípulos de Cristo e Ele venceu a morte, então nós somos mais do que vencedores, e nem a morte nos vence. Amém ou não amém, gente? Porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou. E se somos seus discípulos, temos uma certeza, e a nossa certeza é a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Nada poderá nos deter. Quem está aqui, diga glória a Deus. Mas hoje eu quero, e nas próximas ministrações, eu quero falar exatamente sobre isso, que somos mais do que vencedores. Vencemos a ansiedade, vencemos o sofrimento, vencemos a frustração, ou as frustrações, vencemos através do perdão, vencemos a depressão. E hoje eu vou falar sobre vencer o desânimo. Porque, irmãos, eu não sei você, aliás, eu sei de você também, porque isso acontece comigo. Tem hora que dá um desânimo, não dá? É só comigo que acontece? Esse dia eu fui no médico e ele falou: é falta de vitamina. Eu falei: doutor, não é só falta de vitamina não, é falta de outras coisas também. Então existem algumas coisas que são biológicas, são clínicas. Existem algumas coisas que a medicina resolve, mas existem algumas coisas que o Espírito Santo resolve. O Espírito Santo é aquele que nos anima, aquele que nos inspira, é aquele que nos levanta, é aquele que nos consola, é aquele que fala conosco. Você está aqui, diga glória a Deus. E nos dias de hoje, o desânimo tem tomado conta de muita gente. Preste atenção. O desânimo tem levado muitas pessoas ao desespero. E até mesmo o limite do desânimo tem levado alguns à morte. Tanto morte física quanto morte espiritual. O desânimo, geralmente ele vem de algum fato ou de algum grupo de acontecimentos que afetam diretamente a motivação nossa. Como eu disse, às vezes ele é tratado como doença, às vezes ele é tratado como estresse, às vezes ele é tratado como ansiedade, tratado como medo, tratado como síndrome. Existem coisas que um bom psicólogo resolve, um bom médico resolve, um bom psiquiatra resolve. Irmãos, não é pecado crente ir em psiquiatra. Tem gente que acha que psiquiatra é só para doido. Não, senhores, não é pecado ir em psiquiatra. É necessário algumas vezes fazer algumas visitinhas no psicólogo. É necessário algumas vezes fazer visitinhas regulares a médicos, fazer o seu check-up anual. Existem algumas síndromes que precisam ser tratadas clinicamente, mas existem algumas que a questão é espiritual. O desânimo atinge pessoas quando elas, olhe para mim, quando elas literalmente realizam o seu próprio julgamento, e a partir do seu próprio julgamento elas se consideram incapazes de superar determinados problemas. Essas pessoas sempre estão focadas em seus transtornos, elas focam nos transtornos, e elas não procuram encontrar as suas causas. E você precisa compreender as causas do desânimo, né? Quais são as causas do desânimo? Primeiro, o desânimo tem a ver com a falta de perspectiva. Vamos lá, ponto de número 1. A falta de perspectiva de um futuro. Às vezes a pessoa fica desanimada porque ela não tem perspectiva em relação ao seu futuro. Ela não tem mais esperança, porque muitas vezes elas esperam nos amigos e esses amigos as abandonam. E aí pronto, ela desanima. Elas esperam no dinheiro, mas aí a crise chega e o dinheiro acaba.
elas esperam na família, mas muitas vezes nós somos decepcionados no seio da família. Muitas vezes a própria família negligencia, não dá o devido valor que você julga ter, né? Te decepciona em algum não, te decepciona em algum não poder fazer, te decepciona em algumas situações, você se sente negligenciado e aí você desanima. Tem pessoas que se decepcionam, eu já vi muitos, que se decepcionaram com pastores, que se decepcionaram com seus líderes, mas os líderes, por algum motivo, trouxe decepção, e aquela pessoa nunca mais quis saber de Deus. Mas é interessante que, muitas vezes ela é decepcionada no trabalho, mas ela não deixa o trabalho. Muitas vezes ela é decepcionada com alguns amigos, mas ela não deixa determinados amigos. Mas quando ela se decepciona com alguma situação na igreja, elas abandonam a igreja. Põe a culpa nos líderes espirituais, nos líderes de ministérios, no irmão, na irmã, enfim. As pessoas se desanimam muitas vezes em si mesmas, se decepcionam com elas mesmas. A saúde lhes falta e elas acabam desanimando. E aí chega um momento, preste atenção, que é o ápice do desânimo. Elas desistem de esperar. Quem desiste de esperar é quem põe um ponto final. É nessa hora que acaba o casamento. É nessa hora que acaba o prazer de viver. É nessa hora que muitas vezes a pessoa faz loucura. Mas deixa eu dizer uma coisa, levante a sua mão. A Bíblia diz que haverá um bom futuro para nós. A igreja do Senhor está firmada no Senhor, no dono da igreja. A noiva da igreja, o noivo da igreja é o Senhor. A igreja simboliza a noiva, e o noivo nunca vai nos decepcionar. Você está aqui, diga glória a Deus. Então o seu futuro precisa estar firmado no Senhor. O que causa desânimo? A falta de realização. Tem pessoas que de tanto tentar, há um dito popular que diz: querer é poder. Nós até podemos dizer que este dito pode ser apenas o começo, porque há pessoas que estão desanimadas, que costumam não querer nem mais sair da situação. Elas não têm força para sair da situação. E aí você chega perto dela, ela só fala de fracassos, ela só fala de derrotas. Elas não lembram que estão vivas, não lembram que podem sair desta situação. Elas não conseguem trazer à memória aquilo que pode lhes trazer a esperança. Meu irmão, minha irmã, levante a sua mão. Você está viva, você está vivo. Se aquilo que você planejou ainda não aconteceu, ainda não realizou, está em Deus, acredite, na hora certa vai acontecer. Se você crê, diga glória a Deus. Reavalie os seus planos, coloque seus projetos diante de Deus. Busque saber se este projeto vai ser bênção para você e para sua família. Analise e veja se Deus será glorificado na realização desse projeto. Mas tenha uma certeza, você está vivo, você está viva. Portanto, glorifique ao Senhor. Se não aconteceu ainda, vai acontecer na hora de Deus, no tempo de Deus. Se você crê, diga glória a Deus. Então para com esta autocomiseração em nome de Jesus, e busque sair desta situação de desânimo. Te abateu, porque tem gente que vive num desânimo crônico, sempre desanimada. Pastor, o que é que pode causar desânimo? Ponto 3, as más notícias. Quer ver algo que arrebenta com a gente? Quer ver algo que tem deixado as pessoas muito desanimadas? São notícias. Do tempo para cá, irmãos, eu perdi até o gosto de assistir jornal. Eu era assíduo na Jovem Pan, assíduo na CNN, assíduo na Band News, na Record News. Mas
atualmente, de vez em nunca eu assisto. Eu preciso estar atualizado, mas se você for depender de tudo que, se o teu ânimo, se a tua esperança, se a tua fé, se a tua perspectiva do amanhã está naquilo que os noticiários dizem, você está maus. Você está numa pior, que a gente só ouve notícias ruins, ou quando são boas, muitas vezes de lá, são maquiadas, superávites maquiados, crescimento maquiado. Eu acredito na bênção de Deus para a minha vida. Eu acredito na bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Eu acredito que meu Deus é o Deus que ainda faz milagres. Eu acredito que o justo em tempos adversos viverá o cuidado de Deus. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor não teme más notícias. Aquele que confia no Senhor não tem medo de crise financeira, não tem medo de aumento de impostos, de aumento de gasolina, de aumento de gás, não tem medo de corrupção na política. Não! São tantas notícias que nos ferem, gente. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós somos tomados de um pessimismo que nos arrebenta. É óbvio que nós precisamos ser realistas em relação a algumas coisas que acontecem. Por exemplo, nós precisamos orar por inocentes que estão morrendo lá na faixa de Gaza. Sim, nós precisamos orar pelos inocentes, mas nós também precisamos orar pelos reféns que foram feitos reféns, orar pelos familiares enlutados, judeus que foram mortos, pelos judeus que estão sendo usados como escudo para que o pessoal do Hamas façam e tenham um discurso. Irmãos, todo esse discurso é um discurso, ainda que de guerra, mas é um discurso globalista, porque preste atenção, haverá um momento em que todas as nações literalmente se voltarão contra Israel. Você está aqui, diga a glória a Deus. Sabe o que é? Sabe o que é esse momento? É o momento que precede a volta de Cristo. Quando Israel estiver sozinha, é sinal de que Cristo está às voltas. Isso está perto de acontecer, porque as narrativas são múltiplas, e as narrativas são todas contrárias a Israel. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Então, glória a Deus, porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém ou não amém, gente? Então, não tema más notícias, ainda que as más notícias queiram tirar a sua fé não é limitada, a sua fé está no Senhor, a sua fé, ela vem de Deus, a sua fé e a sua esperança está firmada naquele que pode todas as coisas. Você está aqui, diga glória a Deus. O que é a fé, pastor? É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. É a certeza de que aquilo que Deus nos falou no tempo certo vai se cumprir. É a prova de que existem coisas que nós não podemos ver adiante de nós, mas elas existem e vão acontecer na hora certa. Porque, irmãos, muitas pessoas não acreditam literalmente em mais ninguém. Não acreditam nem em Deus. Não acreditam nem nelas mesmas. Não acreditam em mudanças. Não acreditam em milagres. Se a tua questão é uma questão de milagres, eu vim aqui para te dizer nesta noite ou nesta manhã que você serve a um Deus de milagres. Você serve a um Deus que faz da estéril mãe de filhos.
Você serve a um Deus que abriu o mar vermelho. Você serve a um Deus que fez sair água da rocha. Você serve a um Deus que fez chover maná todos os dias pela madrugada, para que tivesse comida fresca todos os dias no deserto. Você serve a um Deus que livrou 3 jovens moços que foram jogados numa fornalha de fogo. Você serve a um Deus que fechou a boca de leões. Você serve a um Deus que fez cair de uma forma milagrosa e extraordinária um grande muro que cercava a maior cidade daquele tempo, a mais protegida de todas, a Jericó, e foi derrubado. Não foi com bombas, não, foi com um grito de glória a Deus, de aleluia, foi com trombetas tocadas que caíram os muros de Jericó. Eu quero declarar que eu e você servimos a um Deus das causas impossíveis. Então, acredite em milagres, eles ainda existem. O reconstrutor de almas, ele está aqui hoje. O reconstrutor de sonhos, ele está aqui hoje. Para isso que foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Levante as suas mãos. As obras de Satanás serão destruídas. Tudo aquilo que se levanta ou que se levantou contra você, na verdade não se levantou contra você, se levantou contra o Deus a quem você serve. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Então, se há guerra, se há batalhas, se há impedimentos para a manifestação da sua promessa, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para que houvesse a ressurreição dos seus sonhos, a ressurreição das suas promessas. Se você crê, diga glória a Deus. Que causa o desânimo, pastor? Aqui talvez esteja um dos maiores motivos do desânimo. Problemas de relacionamentos interpessoais. Se há algo que mexe com a gente, talvez seja esse o maior causador do desânimo na vida de pessoas. Problemas de relacionamentos, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, na vida de amizades. Antigamente a gente tinha mais amigos, hoje a gente até brinca que a gente conta nos dedos a quantidade de amigos que a gente tem. Tem gente que não dá nem para contar, porque não tem. As pessoas hoje são muito egoístas, muito egocêntricas, olham muito para os seus, perdão pela expressão, para os seus umbigos, para as suas necessidades, para as suas questões. Elas não olham mais com compaixão, não olham mais com amor. Talvez este seja o maior causador do desânimo na sua vida. Acontece que quando você confia demais em uma pessoa, ela acaba fazendo algo que você não gosta ou aprova. Por quê? Porque você e eu nos esquecemos que aquela pessoa, ela é humana. E por ser humana, ela tem defeitos e falhas. Quer me conhecer? Pergunto para minha esposa. E ela vai ter uma lista para vocês, para passar dos meus defeitos e das minhas falhas. Mas o senhor é o pastor, mas quem disse que pastor é perfeito? O senhor é um homem de Deus, mas quem diz que homem ou mulher de Deus são perfeitas? Somos humanos, somos falíveis. Por isso que nós não caminhamos somente em função das qualidades, nós não temos alianças somente em função das qualidades. É óbvio que existem erros que apontam para o caráter, é óbvio que existem situações que literalmente convém-nos não caminhar mais juntos. E aí aponta para caráter, aponta para coisas que desagradam ao Senhor. Muitas vezes nós esperamos que as pessoas nos compreendam quando nós erramos com elas, e também quando nós erramos conosco, porque nós também erramos, e não erramos pouco. Ficamos chateados,
E consequentemente essa chateação nos traz desânimo. Talvez você faça algo para poder ajudar uma pessoa que está passando por um momento difícil, e depois que as coisas melhoram para ela, ela te abandona, ela não te agradece. Pior ainda, sai falando mal. Quantos já não passaram por esta experiência? Acho que todos nós, não é verdade? Mas eu paro por aqui, essa parte da mensagem, porque até agora nós só falamos de causas do desânimo. E agora eu quero partir para a Bíblia e pontuar rapidamente para sabermos algumas atitudes que vão nos ajudar a vencer o desânimo. Porque você vai vencer. Para você vencer o desânimo, você precisa buscar ter coragem, ter ânimo. Porque segundo o dicionário, desânimo é falta de coragem. Desânimo é falta de ânimo. Mas pastor, o que é ter ânimo? Ter ânimo é você viver com problemas sem se abalar. Até porque problemas em Cristo, em Deus, são solucionáveis. Não há problemas que Deus não possa solucionar. Você está aqui, diga glória a Deus. Então pastor, o que eu preciso fazer para vencer o desânimo? Primeiro, abre o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Vá para o divã de Deus. Abre o seu coração para o Senhor. Olha o que Davi diz. Esse salmo da Bíblia Vida, essa tradução da Bíblia Vida eu achei sensacional. Davi diz o seguinte, sempre levanta os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Somente Ele pode me livrar. Senhor, olha para mim. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sozinho e aflito. O peso que há no meu coração fica maior a cada dia. Por favor, livre-me dele. Tire-me de situações difíceis em que eu me encontro. Olhe e veja as minhas dores, o meu sofrimento, e perdoe todos os meus pecados. Levanto os meus olhos para o Senhor. Outro salmo, Salmo 34, Davi diz: busquei ao Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Levante a sua mão. Deus irá ao nosso encontro e nos receberá, desde que nós peçamos socorro a Ele. Davi diz, de mãos erguidas: tirou todo o medo que havia no meu coração. Eu venho aqui hoje ministrar sobre a sua vida, que quando o desânimo bater a sua porta, a primeira coisa que você deve fazer é buscar ao Senhor. Deus precisa ser a sua primeira opção e não a sua última. Infelizmente muitas pessoas estão sofrendo há muito tempo com desânimo, porque estão tentando resolver os seus problemas com as suas próprias forças, e depois de tanto trabalho chegam à conclusão que nada muda. Muito pelo contrário, quando você usa só o braço, a força humana, esquece-se de que o seu problema tem a ver com Deus, tem a ver com a necessidade de uma intervenção sobrenatural. Você vai ver que o fardo vai ficar mais leve. Davi, ele fez isso. Davi, ele não teve vergonha de dizer para Deus o que realmente estava sentindo. Deixa eu perguntar para você, o que é que tem desanimado você? Fale para Deus. O que é que tem tirado a tua força? Fale para Deus. O Senhor, e somente o Senhor, é o nosso socorro bem presente em meio às aflições da vida. Olha o que o texto nos diz: olha para mim, Senhor, tem piedade, porque eu estou solitário e aflito. Irmãos, olhem para mim. Davi era rei, certo? Se ele era rei, ele tinha um reino. Se ele tinha um reino, então haviam pessoas perto dele.
havia muita coisa debaixo da sua autoridade, certo? Então como é que o texto diz que ele estava solitário? É isso que o desânimo faz com a gente. O desânimo nos faz sentirmos solitários. Parece que nós estamos no estádio lotado, numa final de campeonato, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos sozinhos. Davi estava passando por isso. Davi não podia demonstrar fraqueza, porém ele não quis fingir diante de Deus, porque, irmãos, quando nós chegamos diante de Deus e rasgamos os nossos corações, nós nos fortalecemos. Levante a sua mão, você vai viver isso. Eu levanto os meus olhos para o Senhor e eu creio que Ele vai me livrar das armadilhas. Com as mãos erguidas, creia que Deus está olhando para você, que Deus terá misericórdia de você, que Deus vai te livrar de situações complexas, que Deus vai te livrar de situações difíceis. Você vai adorar ao Senhor, as dores vão ser vencidas, afinal você é vencedor. Todo o sofrimento vai ficar para trás, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só quem crê nesta palavra, diga glória a Deus e dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Para vencer o desânimo, ponto 2, estou terminando, daqui a pouquinho a mensagem. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Lembre-se das promessas, se apegue com aquilo que te traz memórias, te traz esperança, te traz perspectivas. Davi diz: fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência, nem a sua semente mendigar o pão. Quer ver o que me anima? Quer ver o que me inspira? Quer ver o que me dá prazer? É pegar meus netinhos no colo, é brincar com eles, é celebrar com eles. Quer ver o que me inspira? É ver minha família servindo ao Senhor. Quer ver o que me inspira? É acreditar que o Deus que fez milagres no passado é o Deus que continuará fazendo milagres no presente. Aquilo que Ele me prometeu, Ele vai cumprir no futuro. Algumas promessas de Deus para a sua vida. Mateus 28:20. Jesus prometeu estar conosco sempre. Levante a sua mão, Ele está conosco sempre. Mateus 28:20. Ele nos prometeu que estaria conosco sempre. Você crê nesta palavra? Diga glória a Deus. Quer ver outra promessa? Jesus prometeu voltar para levar-nos para morar com Ele. João 14:13. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Aqui eu estarei sempre com vocês, Mateus 28:20. O outro texto, eu vou preparar a vocês um lugar, ou seja, o nosso ponto final não é aqui, gente, aqui é só o ponto de partida. O que você está vivendo é só o ponto de partida. Você vai viver as promessas de Deus nessa terra, e o melhor ainda, vai viver as promessas de Deus no céu. Você está aqui, diga glória a Deus. Ele disse: eu vou preparar um lugar, uma morada nos céus para vocês. Você crê? Diga glória a Deus. Ele nos prometeu. Abra aí, se puder colocar Marcos 16, verso 16 e verso 17. Marcos 16, verso 16 e verso 17. Ele fez milagres, Ele curou enfermos, Ele levantou paralíticos, Ele ressuscitou mortos. Sim ou não, gente? Mas Ele também disse, Ele nos prometeu que os que crescem nele também fariam. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verso 17.
Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vamos lá, mais para frente. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa, algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Próximo. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então levante a sua mão aí. Ele prometeu que se nós crescêssemos nele, nós faríamos sinais ainda muito maiores do que ele fez aqui. Se você crê, diga glória a Deus. Lembre-se das promessas de Deus. Ele prometeu, João 14:26, que nos daria o Espírito Santo. Para que serve o Espírito Santo? Para tantas coisas, mas uma das características que eu mais amo no Espírito Santo é trazer-nos o consolo. João 14:26 é nos ensinar, é nos guiar. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vamos lá, ele ensinará vocês a todas as coisas. Ele fará o quê? Ensinará o quê? Levante as suas mãos, você não vai errar. Ele vai te ensinar todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse. Então, creia nesta palavra. Levante-se, creia no Senhor. Quando o desânimo chegar, lembre-se das promessas de Deus para você. Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas Ele prometeu que Ele estaria presente. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Deus prometeu te livrar de todo mal. Deus prometeu te livrar em todas as aflições, não de todas as aflições. Nós passaremos por aflições, mas nas aflições nós viveremos o milagre sobrenatural do Senhor. Só quem crê diga glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, para você vencer o desânimo. Mude seu foco. Pare de dar ibope para o problema. Pare de supervalorizar as suas dificuldades e valorize aquilo que Deus já fez, ou a obra que Ele está fazendo. Filipenses 4:8 diz: e agora, irmãos, ao terminar esta carta, o mesmo apóstolo Paulo, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é direito. Pense em coisas que sejam puras, agradáveis, detenham-se nas coisas excelentes, pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Então, você está aqui. Então, lembre-se por onde você passou, o que você fez, por onde você caminhou, por onde você trilhou, qual a estrada que você já viajou, a bagagem que você tem, as experiências difíceis, quantas superações, irmãos, quantas superações. Um dia desses, eu falei com alguém que fazia uns 10 anos que eu não o via. E ele falou brincando comigo, e eu fiquei bravo com aquela brincadeira dele. Ele virou para mim e falou assim: você está vivo ainda? Eu falei: como assim? Não, eu estou perguntando se você está vivo ainda. Eu falei: lógico que eu estou vivo. Estou mais vivo do que nunca. Tipo assim, as notícias que eu recebi aqui é que você tinha morrido. Ele não falou isso, mas na hora parece que veio uma seta no meu coração. Caramba, o cara está perguntando se eu estou vivo. Lógico que eu estou vivo. Às vezes o diabo nos afronta. Às vezes Satanás nos afronta com esse tipo de pergunta ou de interrogação. Às vezes ele questiona o amor de Deus por nós. Às vezes, preste atenção, às vezes Satanás quer que nós demos mais ênfase àquilo que nós não temos, com aquilo que nós já temos ou com aquilo que nós já conquistamos, quando na verdade,
Preste atenção, aquilo que nós não temos não significa que Deus não vai nos dar. Confundi sua cabeça, não confundi? Não significa que Deus esqueceu da gente. Talvez você não recebeu ainda porque não chegou a sua hora. Porque quando chegar a hora, ninguém vai segurar. Quando chegar a hora, todos verão que aquilo que Deus falou a você, seja um ano atrás, seja 5, seja 10, seja 15, existem promessas da minha vida feitas a minha mãe quando eu estava no útero dela e que ainda não se cumpriram na minha vida, e eu sei que elas ainda vão se cumprir da mesma forma. Eu quero que você levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque Deus não é homem para mentir. A Bíblia diz: sempre levanta os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas da vida. Então eu mudo o foco da minha mente, então eu olho para aquilo que Deus já fez, então eu olho e creio que o meu Deus não falha, não erra, não mente, e que na hora certa, tudo o que Ele me prometeu vai acontecer. Eu não vou ficar parado em um deserto, embaixo de um zimbro, ou num deserto por causa de um mar que está na minha frente, ou num deserto por causa do Êxodo 17, que parou-se o povo de Israel e foi todo mundo para cima de Moisés, perguntando: Moisés, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, porque lá no Egito tinha água, lá no Egito tinha cemitério para todo mundo, lá no Egito tinha alho, e você nos traz aqui para o deserto, e no deserto nem água tem, nem água tem. Aí Moisés chama os mais velhos lá, aí eles vão e tocam na pedra, aí da pedra jorra água. A água simboliza a vida. A água simboliza a vida. Tem vida de Deus para você. Levante as suas mãos. Tem vida de Deus para você. Vença o desânimo, mude o seu foco, coloque bons pensamentos, pense em coisas boas que Deus já fez por você. Vença o desânimo, levanta. Tem um hino aí que diz, ó: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Eu não sei quem que é o autor desse hino. Ei, cicatrizes são marcas de que você superou o problema. Cicatrizes são marcas de que você venceu algo que poderia ter lhe matado. Deus não é um Deus de obras incompletas. Deus é um Deus de começo. Deus é um Deus de meio. Deus é um Deus de fim. Ele não vai deixar você desanimado no deserto. Ele não vai deixar você debaixo do zimbro, desistido. Elias, eu sou o Deus que estive com você quando você enfrentou os profetas de Baal, os profetas de Aserá. Eu sou o Deus que quando você pediu fogo dos céus, eu mandei fogo. Eu sou o Deus que quando você pediu que parasse de chover, parou de chover. Quando você pediu para chover, voltou a chover. E agora você está debaixo de uma árvore pedindo para morrer. Agora você está debaixo de uma árvore achando que é só você, desanimado, angustiado, aflito. Eu sou o Deus que tem o pão fresco. Eu sou o Deus que tem água fresca, pão quente e água fresca. Eu sou o Deus que ainda tenho mais por fazer na sua vida. Eu sou o Deus que eu não acabei a promessa, eu não acabei a obra. Elias sai, caminha, come pão, bebe água, entra numa caverna, e lá ele outra vez entra na deprê. E lá outra vez Deus vai buscar. Sabe por quê? Porque Deus não desiste. As pessoas desistem da gente, mas Deus não desiste. Deus não desiste de você. Alô, você está aqui? Deus não desiste de você. E Ele não quer que você desista daquilo que Ele lhe prometeu. Você está aqui, diga glória a Deus. Mas pastor, o que eu preciso? Você precisa da Bíblia, você precisa do manual, você precisa da palavra. E quarto e último ponto: ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Ande com pessoas positivas. Está pregando positivismo, pastor? Não, estou pregando bons relacionamentos. Aliás, Deus está falando com a gente pra caramba nesta área, não está, gente?
Eu acho que Deus tem um propósito muito grande em nós, através de nós. Acho que Deus sabe que nós somos agentes da sociedade, que influenciamos várias camadas na sociedade, e Deus está dizendo a nós, para que nós possamos ter o discernimento tal, para alinharmos aquilo que nós carregamos, para compartilhar com as pessoas, e não deixar que aquilo que as pessoas carregam, compartilhem conosco e nos faça desandar. A palavra diz, Salmo 26, verso 4 e verso 5, olha lá: não ando em companhia de gente fingida e mentirosa, tenho ódio daqueles que se ajuntam para fazer o mal, e não me assento com os perversos. Isso aqui é Davi, gente. Não me assento com os perversos. O mesmo Davi diz, aqui já é Tiago, perdão. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados, porque a oração de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Preste atenção, e eu termino aqui. A pior coisa que uma pessoa desanimada pode fazer é estar no meio de gente que a leva mais para baixo. Gente pessimistas, pessoas que não cheiram Deus, que não têm Deus, que não pensam segundo a palavra, pessoas que ao invés de te elevarem, vão te puxarem. Você está aqui, diga glória a Deus. Porque, irmãos, o desânimo contagia. Preste atenção, quando Moisés manda os espias verificarem a terra da promessa, 12 príncipes, um de cada tribo. 10 voltaram trazendo notícias ruins, 2 voltaram trazendo notícias boas. Os 10 que trouxeram as notícias ruins influenciaram toda uma geração, tanto que toda aquela geração que duvidaram das promessas de Deus não entraram na terra da promessa. Apenas 2 que trouxeram notícias boas, notícias animadoras, notícias que traziam à memória a promessa de Deus. Lá tem gigantes, lá tem enaquins, mas nós também vimos cachos de uvas gigantes. A terra é nossa, vão para cima, Deus prometeu. Josué e Caleb foram os únicos que entraram. Levante a sua mão, você vai entrar. Você vai entrar pelo caminho da promessa, da bênção de Deus. Você está aqui, diga glória a Deus. Você nunca vai conseguir vencer o desânimo enquanto não sair perto de pessoas que querem te levar para baixo e começar a andar com pessoas que vão te influenciar. Você só pode andar com pessoas imaturas se for para você contagiá-las, se for para você trazer maturidade, se for para você influenciá-las. E a pergunta que eu lhe faço hoje é: com quem você tem andado? Davi leva isso muito a sério. Davi escolhe o grupo de pessoas que ele gostaria de caminhar, que ele iria influenciar, ou pelas quais ele se deixaria ser influenciado. Você precisa tomar uma decisão hoje. Qual é a decisão, pastor? De que lado você está? Como é que você quer andar? Que tipo de evangelho você quer viver? E a quinta e última postura. Ontem eu ainda falei sobre isso. Ontem eu tirei algum tempo para fazer alguns aconselhamentos via WhatsApp, via celular, e eu falava com alguém dizendo exatamente da importância. E a pessoa dizia: estou desanimado, estou sem força, estou sem vontade. E eu disse: olha, envolva-se no serviço do reino. Você já percebeu que pode se ligar? Existem muitas senhoras, muitos senhores, muitos empresários ou empresárias, muitas pessoas que passam por grandes decepções. Elas só encontram refrigério novamente. Às vezes você vê aquelas senhorinhas, histórias de cases de sucesso, né? De pessoas que perderam filhos, que perderam cônjuges, e que mergulharam de cabeça no fazer o bem, que mergulharam de cabeça em ações sociais, que mergulharam de cabeça nas coisas do reino. Elas se levantaram do desânimo. Então, quinto e último ponto, para você vencer o
O desânimo, envolva-se no serviço do reino. Olha o que o salmista diz: como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Então, está aí um segredo, está aí uma chave, está aí uma senha. Envolva-se no serviço do reino. Talvez o motivo do seu desânimo seja justamente a sua falta de envolvimento em algo que te traz crescimento, em algo que aponta para fazer o bem para pessoas. Não é só sobre vir às celebrações da igreja, não é só sobre ouvir as mensagens, não é só sobre o seu problema, é sobre o problema dos outros, é sobre abraçar, é sobre beijar, é sobre socorrer, é sobre estender as mãos, é sobre dedicar o seu talento. A Bíblia diz que existia um personagem chamado Jó, que teve que aprender essa difícil verdade. A palavra diz que mesmo perdendo propriedades, mesmo perdendo filhos, mesmo perdendo gados, mesmo perdendo empregados, mesmo perdendo saúde, e ainda tendo que aguentar os seus amigos dizendo um montão de bobagens, de besteiras, de coisas aos seus ouvidos, Jó se envolve no serviço do Senhor. A Bíblia diz que Jó ora por seus amigos. Jó fez o quê? Orou pelos seus amigos. E o que aconteceu? O texto diz em Jó 42 verso 10: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Jó 42, 10 diz que Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Eu começo hoje esta série de ministrações, mais do que vencedores, no mês quando nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Eu começo essa série declarando que haverá na sua vida restituição, que haverá na sua vida dupla honra, que haverá na sua vida o cuidado, da mesma forma que Jó viveu 2 vezes mais as bênçãos de Deus na sua vida. Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Eu quero declarar, eu quero ministrar, que depois do seu desânimo, que depois do seu zimbro, que depois da sua caverna, que depois de você jogar, você já viu aqueles campeões que jogam a toalha e depois voltam para o ringue, e aí de uma forma extraordinária eles voltam a ganhar. Eu ministro que o novo de Deus está batendo às suas portas. Se nesta manhã você quer uma renovação de Deus sobre a sua vida, se nesta manhã você quer receber nas suas veias mais do Espírito Santo, mais do poder dele, mais da graça dele, mais do ânimo, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Uma das marcas do Espírito Santo é... O que é isso? Sopro. Deus vai te soprar. Levante as suas mãos. Deus vai soprar o teu nome. Deus vai soprar os teus sonhos. Deus vai soprar a tua empresa. Deus vai soprar o teu ministério. Deus vai soprar a tua família. Deus, o Espírito Santo vai fazer algo de sobrenatural na sua casa. Você ainda não viveu tudo que você poderia viver. Jó viveu na sua segunda fase, a melhor fase da sua vida. Eu ainda não vivi o melhor. Eu creio que eu viverei. Eu creio que o ânimo, que o Espírito Santo vai se apoderar de nós, e nós viveremos o sobrenatural de Deus. Eu quero te desafiar. São 11 horas e 50 minutos, a sair da sua poltrona, a sair do seu lugar e vir aqui para o altar, e vir aqui para a fonte do trono, e vir aqui para as águas que saem, para as águas que fluem, e vir aqui acreditando que Deus tem coisas grandes, coisas novas. Talvez você esteja desanimado, talvez você viva altos e baixos, talvez a sua vida seja uma inconstância. Hoje está bom, amanhã não. Você se sente aí tão incapaz, tão impotente, é tanta instabilidade. Hoje Deus fala ao teu coração. Hoje é dia de mudança. Enquanto o louvor adora, eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero que você não somente se auto-apresente, dizendo: Senhor, renova as minhas forças, renova os meus ânimos, o meu ânimo, renova